Olá, eu sou Moisés Corrêa e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o líder comunitário de Santa Teresa, Flávio Minervino, que fala sobre as ações no bairro. Outro Olhar vai mostrar a participação do presidente da nova Central RJ, Sebastião José, na audiência pública na Comissão do Trabalho em Brasília sobre o PL 4193. Outro Olhar vai reapresentar a manifestação dos policiais civis no centro do Rio. Encerramos o programa com a segunda e última parte da palestra de doutora Marinês Trindade sobre saúde e segurança no trabalho, realizada no 3º Congresso da nova Central RJ. Faremos um intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Recebemos hoje Flávio Minervino, líder comunitário de Santa Teresa e adjacências, para debater um pouco os assuntos referentes a essas comunidades localizadas ali em torno de Santa Teresa. Flávio, e a questão do bonde? Vocês, líderes comunitários, têm sido chamados para debater. O bonde vai voltar a circular em Santa Teresa? Vai, com certeza. Começou as obras, está criando um pequeno transtorno no nosso bairro, mas faz parte do futuro que está chegando. E temos certeza que esse bonde brevemente estará funcionando. E como o modelo do bonde, vocês chegaram a discutir o modelo do bonde, como será esse novo bonde? O bonde vai ser bem parecido com o bonde atual, né, que estava rodando antes daquele acidente. Vai ter pequenas observações, por exemplo, vai ter lugar para cadeirante agora, coisa que não tinha. Vai acabar os estribos, a pessoa agora vai ter que realmente andar no bonde, pagar o bonde. É mais segurança para o bairro. Então não vai ter aquele negócio, aquele acidente que houve, o pessoal estava no estribo do bonde e caiu no próprio, ali em Santa Teresa e tal. Isso não vai ocorrer mais. Houve diversos acidentes ali, mas agora com esse novo formato do bonde, com certeza, isso vai evitar. É importante dizer que quem dita o ritmo do bairro é o bonde. Hoje nós temos aqueles nossos ônibus lá da Transurb subindo e descendo em alta velocidade.
nós, lideranças de comunidade, pensamos o seguinte: está com pressa, sai mais cedo. O bonde ele vai manter aquele ritmo e vai ditar o ritmo do nosso bairro. O bonde tem um papel importante na parte econômica, da economia do bairro, dos comerciantes e da comunidade? Com certeza, o nosso comércio ali, no próprio, em todo Guimarães, é muito fortalecido com a presença do bonde. Claro, o turista ele vai de qualquer jeito, mas com o bonde ele vai muito mais vezes. E hoje, por exemplo, as comunidades estão sendo muito bem visitadas. Com o retorno do bonde, então, ali no Morro dos Prazeres, ponto final do bonde ali, né? Pode ter certeza que vai aumentar muito o fluxo de turistas naquela nossa área. A previsão é o bonde voltar a circular na época, né, do meio do ano, que é do início da Copa do Mundo. Você está botando fé nisso? Bem, falando sinceramente, eu acredito que esse bonde venha ficar pronto para final de 2014 para início de 2015. O andamento da obra está todo vapor, mas pela extensão, voltando o bonde hoje a circular até o Silvestre, tem muito trabalho a ser feito. Eu, particularmente, não acredito que antes da Copa do Mundo esse bonde esteja pronto. Agora, mudando um pouco de assunto, o seu foco na sua atuação comunitária, além de toda a região de Santa Teresa, são os prazeres, né? Fica lá em Santa Teresa, uma comunidade que tem uma vista privilegiada aí da cidade. Você está me falando sobre o turismo. Como é que isso tem sido estimulado lá? O turismo, a visita à sua região lá de Prazeres? Bem, eu sou suspeito de falar que eu adoro a minha comunidade. Olha que eu sou liderança Santa Teresa ali, já andei em várias comunidades em outros bairros e ainda não vi igual. Com a chegada da UPP, até um pouco antes, já tinha muito turista. Hoje está indo muito mais. Inclusive no alto do Morro dos Prazeres, nós fazemos lá uma feijoada que é super famosa. O Clube dos 20, em parceria com os guias turísticos lá. E estamos fazendo a feijoada, o grupo vem, ele fecha um pacote e no dia ele vai saborear aquela suculenta feijoada e prestigiar, usufruir da nossa paisagem. A gente até pede para não tirar muita foto, para não gastar a nossa paisagem, que particularmente é muito linda. Você, Flávio, é oriundo lá dos Prazeres, então isso há alguns anos apenas, né? 2, 3 anos? Não, eu moro a vida inteira nos Prazeres, 47 anos. E, quer dizer, acompanhei todo esse progresso dos Prazeres, inclusive eu pude participar um pouquinho, dar uma pequena contribuição num período que fui presidente, de 99 a 2004, e passamos pelo Favela Bairro, tivemos algumas turbulências, por exemplo, em 2010, com aquele desabamento, com a morte de 33 pessoas, mas os Prazeres continuam lindo e convidamos, quem estiver interessado em conhecer, é só me procurar, que a gente vai ter o maior prazer de mostrar os prazeres. Agora, Flávio, um outro assunto, você participa também, além da comunidade lá dos Prazeres e de Santa Teresa, da região do entorno, tal, por exemplo, Rio Comprido. Você participou participa da Câmara Comunitária do Rio Comprido, que teve uma reunião recentemente. Quais são os destaques, as principais preocupações da comunidade do Rio Comprido? Bem, na verdade, a Câmara ela voltou agora há pouco tempo, porque nós sentimos o abandono que se encontrava aquele bairro, né? E não paramos só no Rio Comprido, a gente está entrando também no pessoal do Estácio, do Catumbi, a adjacência toda a gente está trabalhando. Porque a gente entendeu o seguinte: pelo abandono ficou o Rio Comprido, se uma liderança for reclamar, se uma comunidade, ela vai ser atendida de uma forma. Se for várias lideranças, várias comunidades, a gente está não pegando só a comunidade, mas como o entorno, a rua, os comerciantes, a gente está conseguindo vários avanços. Tá? E a proposta agora é consertar o Rio Comprido. E você, a Prefeitura está fazendo uma grande intervenção no Porto, né? O Porto Maravilha. E lá no Rio Comprido, não tinha um projeto da Prefeitura de formar um bairro carioca, e etc. Como é que isso está, na prática, efetivado? Vai acontecer ou não? Bem, tivemos a reunião com o pessoal da Prefeitura, o Pedro Paulo esteve presente nessa reunião, ficou bem adiantado, onde atenderia não só o Rio Comprido como o entorno, e parece que isso não vai mais acontecer, né? A gente está levantando informações do porquê que essas obras estão parando, estamos fazendo reuniões rua a rua, agora foi na Santa Alexandrina, uma reunião que tem uma participação muito boa dos moradores, até pela esperança que se criou de um bairro maravilha lá no Rio Comprido. E a informação que nós temos passada pela Prefeitura é que essas obras não vão mais acontecer. Isso muito nos preocupa. E ninguém deu uma explicação mais concreta, porque foi adiado, não vai acontecer, qual é o problema? Ninguém disse nada.
A informação que nós temos é que ela não vai mais acontecer. A gente vai se informar melhor, temos uma reunião já agendada para poder saber, com a Casa Civil da Prefeitura, para saber o que está acontecendo, na verdade. Inclusive, é bom frisar a nossa luta com o Hospital Salles Neto, que a Prefeitura está querendo fechar esse hospital. Esse Salles Neto fica onde, para o pessoal que não mora lá saber? Fica na Rua da Estrela, tá? É esquina com a Santa Alexandrina. Parte dele está desativado, já não tem mais internação. É um dos poucos hospitais que nós temos que atende a pediatria, que é o público infantil. Não está tendo mais internação. Então a Prefeitura quer fechar esse hospital. Nossa briga é muito grande para que isso não aconteça. Porque esse hospital é referência naquela área. Outro olhar está aí, vamos defender isso. Como é, senhor Eduardo Paes? Como é que é? A Prefeitura deixa a comunidade, deixa a desejar e ainda não tem explicação? Isso não pode acontecer. A liderança tem que ser informadas para explicar isso para o povo da região, não? Já fizemos alguns abaixo-assinados e estamos tentando uma reunião com a Casa Civil para saber em que pé que está. A nossa vontade é que reforme aquele hospital e que ele não perca a referência. Que ele seja um hospital que ele atende, o público de Santa Teresa deve ser atendido ali, Catumbi, Estácio, Rio Comprido, é claro, tá ali. E a gente quer muito que esse hospital seja reformado e continue com a sua internação, atendendo 24 horas, e nossas crianças agradecem que isso aconteça ali. Estão tentando mandar para um espaço mais distante, quando temos aquele hospital nas nossas mãos ali. Queremos nosso hospital de volta. Toda a força aí, Flávio. Agora, para a gente, um outro assunto importante é que você, está claro aí por essa entrevista, é multitarefa, né? Então você desenvolve um trabalho em Santa Teresa, desenvolve no Rio Comprido, em outras regiões, e você também trabalha com uma cooperativa de reciclagem de material para reciclagem. Como é que está a cooperativa? Bem, a cooperativa ela já existe desde 2007, e ela está a todo vapor. Agora nós estamos conseguindo uma parceria muito boa com a Sescop, com a Febracom, que é a Federação das Cooperativas. Estamos registrando a nossa ata, estamos voltando com força total e hoje a gente sustenta uma média de 16 famílias, né? São cooperados que dependem desse material para sobreviver e estamos muito felizes com o nosso trabalho. Todo esse evento que é feito, Carnaval, Rock in Rio, final de ano, todo esse evento nosso grupo participa e eu fico feliz em poder estar apoiando várias famílias. Então essas famílias, vamos explicar um pouco como é que se desenvolve esse trabalho. O pessoal cata o lixo e ainda faz a separação, é isso? É material reciclado. O pessoal cata o material reciclado, ele faz a separação, esse material ele é todo prensado. E hoje, por sorte, nós estamos trabalhando em rede. O que essa rede faz? A gente está evitando o atravessador. Nós estamos mandando direto para a sua fonte, que é em São Paulo, onde eu tenho 3 toneladas, o vizinho tem 3, que juntou aquilo tudo, mandou um montante para São Paulo, você ignora o atravessador e vende por um preço melhor. Você falou material prensado, mas a gente sabe que a reciclagem são vários tipos de materiais. Tem o alumínio, o cobre, ferro, papel, papelão, plástico, vidro. O vidro não é prensado? Não, o vidro ele é quebrado para dar mais peso, mais volume, e cada um tem o seu fornecedor. Agora está entrando também o isopor no mercado, que está pagando até um preço interessante. Quer dizer, hoje a cooperativa ela já sabe o pulo do gato, hoje ela sabe o que dá mais retorno financeiro. Mas vocês recolhem todo o lixo ou só recolhe aquilo que vocês dá mais? Todo o material é recolhido. Claro que a gente dá atenção a mais um material do que o outro, até porque o mercado, ele diz no momento o que está acontecendo. Por exemplo, época de carnaval, a latinha, o preço da latinha cai. Então não é interessante você vender a latinha, você acumula ela, você tem que ter um capital de giro, que é muito difícil uma cooperativa ter um capital de giro, você encosta ela no canto e espera o preço dela melhorar. Mas a cooperativa, então, tem uma base de trabalho, um local físico, um terreno que junta esse material todo, um galpão? A Coop Santo hoje ela trabalha em parceria com a Febracom, né? E todo o material, quer dizer, a Coop Santo já não tem galpão, né? Vocês entregam isso para essa federação? É coletado e a gente manda para a Copama, fica próximo à Febracom, e lá todo o material é separado, o meu pessoal vai junto, e lá faz toda a separação. E depois, uma pequena porcentagem fica para o pessoal da cooperativa que está cedendo o galpão. É um trabalho muito rico, porém, por ser um material que é reciclado, material que o pessoal está rejeitando, mas que dá para sustentar minhas 16 famílias com esse material. E o pessoal, quer dizer, sustenta a família, mas quem trabalha, em geral, é o chefe da família. Ele vai com mais alguém e ele trabalha com que equipamento? Ele sai com aqueles carrinhos que
ele puxa na rua, é isso? Não, na verdade a gente está muito pontual. A Copa Santa hoje ela está muito pontual. Tem um evento grande, a gente encosta nesse evento. Todos esses grandes eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, nós temos parceria com os organizadores. Aquele material, não só a Copa Santa, como 2 ou 3 cooperativas trabalham. Lá todo esse material ele é selecionado, ele é dividido em partes iguais e é entregue no nosso galpão. Quer dizer, o pessoal faz todo o trabalho também de catar com o seu carrinho, mas geralmente o grupo é fechado e tem um local próprio para isso acontecer. E concentra mais nos eventos. Exato. Não, agora em parceria com o caminhão de coleta da Colurb, esse trabalho está melhorando muito a vida do catador. É um material que já vai praticamente selecionado, né, que eles só coletam, que realmente é reciclado, vai para o nosso galpão, chega lá, todo ele é separado, tem uma triagem que é feita e depois prensado e posteriormente vendido. A cidade tem recebido muitos eventos internacionais e está previsto aí, por exemplo, a Copa do Mundo, que vai ser no meio do ano que vem, e depois vai ter a Olimpíada, vai ter outros tipos de eventos. Nesses eventos vocês estão planejando a Copa do Mundo, por exemplo, como é que vocês vão participar? Nós estamos fechando agora o Carnaval, né? Fechando no final do ano, o Carnaval, já está fechado o Carnaval. A minha cooperativa trabalha em Santa Teresa. Por conta dessas obras do bonde, eu não sei como é que vai ficar Santa Teresa a nível de Carnaval, a gente está discutindo ainda. Mas essa parceria começa no Carnaval e estamos tentando fechar o contrato com o pessoal que está organizando a Copa do Mundo. Ainda não chegamos nesse patamar não, está muito hoje preocupado com o Carnaval. Porque o Carnaval também é uma coisa que chama muita atenção. Santa Teresa tem uma afluência muito grande. É referência, né? Tal, né? É referência para os seus blocos famosos. Puxando muito a sardinha para Santa Teresa. Né? Olha, eu gosto... Santa Teresa, prazer, você fala assim com essa... Vale ressaltar uma observação que a gente, nós de comunidade, liderança de comunidade, gostaríamos de usar mais Santa Teresa. Santa Teresa, infelizmente, por seus preços altíssimos, se torna passagem para o morador de comunidade. Gostaríamos de parar ali no coração, que é o Largo Guimarães, poder descer com a família, almoçar, tomar uma cerveja, mas o fato dali ser caro, o valor ser um pouco, né? A gente passa por Santa Teresa, vai para lá, vai para outros bairros, porque realmente se tornou um pouco inviável. Mas eu adoro o bairro onde eu moro, minha comunidade, então sou apaixonado, sou até suspeito de falar, mas eu gostaria de convidar o pessoal, puxando mais uma vez para Santa Teresa, que vá conhecer os prazeres de outras comunidades. Se for nos prazeres, se apaixona, que a vista mais linda. Depois, isso foi falado pelo chefe de segurança na reunião que eu fui, depois do Corcovado é o Morro dos Prazeres. Então, tá aí a dica do Flávio, certo? Pessoal que está assistindo o programa Outro Olhar, vamos visitar Santa Teresa nos prazeres, procurar o Flávio Minervino, que ele vai dar umas dicas para todo mundo. Agora, para encerrar, essa questão o governo do Estado, certo? Quer dizer, promulgou uma lei que exige que os condomínios, os prédios, certo? Façam a coleta seletiva do lixo. Então, essa lei foi promulgada no mês de março e para entrar em vigor 90 dias após, portanto, em junho, ela já está em vigor, julho, etc. Então, seria importante aí uma dica do programa Outro Olhar para a cooperativa se saber melhor detalhes sobre isso e fazer contato com os prédios, porque aí o material já está separado, é só ver como é que vai pegar esse material. É claro que a Conlub vai organizar a sua coleta, provavelmente outros que trabalham nessa área, mas é uma questão importante, porque isso vai ajudar o meio ambiente do Rio. É uma lei que já chega atrasada, mas que está em vigor a partir desse ano. Eu acho importantíssimo, é um apelo que eu faço, gostaria muito que fosse reconhecido um pouquinho o catador. Eu acho que o catador ele tira da cidade mais de 40% de todo o lixo produzido no grande Rio de Janeiro. E, infelizmente, ele vive do que ele cata, ele não tem nenhum tipo de apoio. A prefeitura ainda não abraçou essa causa, pelo contrário, dificulta em alguns momentos. Essa parceria com os condomínios vai ser fundamental para que isso aconteça, mas que tem um olhar mais sensível para o lado do catador. O catador, o trabalho dele é de uma importância muito grande. E gostaria muito que isso fosse visto, que a prefeitura abraçasse o catador, mesmo que ele não pudesse, de repente, dar um salário para o catador, né, para comprar, mas que facilitasse, usasse de menos burocracia, para que a gente pudesse trabalhar, que nosso caminhão pudesse rodar em determinadas horas, para limpar mais essa cidade, que eu acho que já estamos ajudando muito, mas podemos fazer muito melhor o trabalho. Olha, Flávio, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa
deixar aí para você já defendeu Santa Teresa, os prazeres e tal, mas se você quiser fazer uma mensagem aí dos líderes comunitários de Santa Teresa para os outros líderes ou a comunidade, fique à vontade. Bem, eu primeiro agradecer a oportunidade, Moisés, de estar participando e próxima vez convidar, com certeza vou estar aqui na porta batendo. Eu queria que as lideranças se unissem mais, fossem menos, individualizadas, que tivessem mais calma um com o outro, tentassem entender. Muitas vezes o que eu tenho sobrando falta em outra comunidade, o que eu costumo copiar muito está acontecendo. Uma passagem rápida, uma vez eu queria uma escola de circo na minha comunidade, no Morro da Coroa eu consegui achar 2 meninas, não vou dizer que eu roubei elas, eu convenci elas a vir para os prazeres, e foi fantástico enquanto a ONG bancou o projeto. Quer dizer, a gente tem que dividir um pouco mais, tem que ser mais unido, que a política está aí, eles estão tentando dividir, como nós falamos anteriormente, conversando nos bastidores. A liderança, infelizmente, algumas se vende por muito pouco. Acho que a gente tem que brigar mais pela nossa comunidade e depois a nossa ajuda vai vir com o tempo. Vamos nos unir, vamos ser mais amigos um do outro, mais parceiro e brigar por um bem melhor, um bem comum para nossas comunidades. Até porque está todo mundo deficiente de obras nas comunidades, houve alguns desabamentos, aí a prefeitura, por sua vez, ela foi omissa em certos casos. Agora, a gente se unindo, brigando por um bem comum, a vitória é certa. Eu queria mandar um abraço para nossa amiga, minha e sua, a Tatá, que fez eu retomar esse contato aí com você. E vamos dar uma força para a Tatá, que ela sofreu agora uma dor muito forte. Ela perdeu o irmão. Tatá, estamos com você. Tatá, Flávio está aqui. Nossa autoestima com você e que você não suma, né? Você desapareceu por um tempo. Estamos com saudade. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Moisés. Vamos chamar outras vezes, hein? Muito obrigado. Obrigado, vamos para o intervalo. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Outro Olhar mostra agora a participação de Sebastião José, presidente da nova Central RJ, na audiência pública da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, quando discutia o PL 4193. Passa a palavra agora ao Sebastião José da Silva, representando a nova Central de Trabalhadores e Trabalhadoras. Boa tarde, senhor presidente, demais componentes da mesa, convidados, senhores e senhoras aqui presentes. Queria dizer que
Neste ato estou representando o nosso presidente Calixto, José Calixto Ramos, que recebeu o convite, já tinha uma agenda fora de Brasília, não pôde comparecer, mas a nova central já tem uma posição firmada com relação a esse tema. Como bem disse o representante da Anamatra, o que mudou em relação ao projeto apresentado pelo então governo FHC foi a troca de artigo 618 pelo 611. E uma maneira bem de técnica legislativa, não sei, mas nos parece que querem maquiar com essa redação de que salvo lá parágrafo da natureza normativa, e onde diz que está preservado o que está na Constituição, no que diz respeito à segurança do trabalho, etc. Isso é uma novidade que vem um pouco disfarçada na redação. Queria dizer que há, ao representante patronal aqui, que há sim a dicotomia, claro que há. Está claro nas exposições aqui colocadas pelos que me antecederam, de que o capital quer reduzir o seu custo. E a obrigação de nós que representamos os trabalhadores é buscar melhores condições de trabalho, segurança e melhores salários. Essa é a nossa obrigação. Então não temos outra posição diante desta casa, a não ser pedir o arquivamento desse projeto, porque ele é nocivo. Eu elenquei aqui, ouvindo os que me antecederam, alguns aspectos que eu queria colocar aqui, porque eu acho que a argumentação patronal ela é muito coerente se a gente não analisar o desequilíbrio entre as relações. Não há equilíbrio na negociação coletiva entre os empregadores e os empregados. A começar que nós não temos estabilidade. As conquistas que nós tivemos na Constituição de 88, todas dependem de regulamentação, e os empregadores conseguiram segurar essa regulamentação aqui no Congresso até hoje, como é o caso que o companheiro da CTB já colocou aqui. A organização é local de trabalho, tem previsão, mas nós não conseguimos regulamentar. Eu pergunto aos empregadores, qual é o custo de regulamentar isso? Por que eles são contra? Vai onerar a folha? Ou é para não dar poder na negociação coletiva? Aqueles que eles dizem e defendem aqui que tem poder. Como eu posso dizer que tenho poder na negociação coletiva se eu não tenho o meu direito à estabilidade no meu emprego? Eu posso, ao enfrentar o patronal na negociação, perder o meu emprego. Você imagina os trabalhadores que eu represento. Então, só para deixar bem claro que há sim a dicotomia, e um dos principais fatores é o desequilíbrio na negociação. Não há equilíbrio na negociação, não há direito de greve nesse país, o direito é a não greve, que é um dos argumentos que nós tínhamos. Nós tivemos um prejuízo para a negociação coletiva e alguns dirigentes naquele momento, eminente deputado, acharam que ia ser bom para o movimento sindical, que foi a malfadada emenda constitucional 45, no artigo 118, que diz que a gente, para levar uma negociação coletiva ao judiciário, o que vai prevalecer, o salário mínimo regional ou o salário mínimo nacional? Então é falácia dizer aqui que o objetivo não é reduzir salário. Sim, há uma competição de mercado, a gente reconhece, mas é o seguinte, o patronato precisa reduzir para produzir mais barato, ou seja, explorar os trabalhadores para ter um resultado maior. E a nossa obrigação como representante dos trabalhadores é não aceitar isso. Essa é a posição da nova central. Reapresentamos a manifestação dos policiais civis no centro do Rio. Os policiais aposentados e que estão na ativa também, cobrando seus direitos do governo, do Estado, pois
e está provado mais uma vez. Nós não podemos entrar no prédio que é do povo e que paga seus impostos em dia. Daí a porta está fechada para o trabalhador que veio aqui lutar pela companheirada da Polícia Civil. Então, isso não é democracia. Nós estamos vivendo atualmente no país uma falsa democracia. Porque quando o povo vai para a rua, ele é repudiado, ele é massacrado pelo governo. A corrupção só foi atendida aí dentro porque houve a pressão e porque o movimento trabalhista está na rua, reivindicando seus direitos. Porque senão, se deixar o governo à vontade, ele não dá nada. E realmente é o que o Márcio falou aqui. O Márcio de Carvalho, se eu não me engano. O governo quer achatar o salário do trabalhador, qualquer que seja ele. E se Márcio Garcia, né? E se possível, o salário do trabalhador chegar ao salário mínimo, que é a vontade do governo. E nós, sindicalistas, nós militantes, nós que representamos entidades de classe, temos que ter muita capacidade para levar esse movimento para frente, visando lutar em favor dos trabalhadores, porque atrás de cada trabalhador tem uma família. E nós não estamos lutando apenas por aquele companheiro que está situado na empresa A, na delegacia B, no posto de serviço C. Estamos lutando pela família desses trabalhadores, que com certeza, achatando o salário do trabalhador, quem vai sofrer é aquela criança que ali está, que hoje em dia não tem nem saúde e nem escola. E o governo vai para a rua e diz que está tudo certo, está tudo ok. Por isso, nós temos que nos manter fortes aqui, firmes, porque é na rua que nós vamos ganhar. É na rua que o sindicalismo vai conquistar. E é na rua que os policiais civis vão conquistar todos os seus direitos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Outro Olhar volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você?
O Trolhar encerra o programa de hoje com a segunda e última parte da palestra de doutora Marinês Trindade sobre saúde e segurança do trabalho, realizado no 3º Congresso Estadual da Nova Central RJ. Então, nós advogados trabalhistas, vocês sindicalistas, estão acostumados a usar o artigo 7º. Mas esse artigo tem uma interpretação muito interessante, que eu venho usando, é novidadeira, tem gente que ainda torce o nariz, mas, pessoal, não vamos ter receio, eles podem torcer o nariz hoje, mas nós podemos transformar, né? Tem uma frase muito interessante de Bertolt Brecht que diz assim, nós não podemos acreditar que nada é impossível de mudar. Então, o que diz o inciso 12 do artigo 7? Inciso 22, muito obrigada. Obrigada. Não deixa eu me distrair, não, por favor. Inciso 22 do artigo 7. Direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Nós temos direito à redução do risco. E aí eu peço logo para passar para o próximo quadro, que é o quadro 5. Que eu quero também trazer essa ideia para vocês, para começar a concluir e fechar aqui, que é o princípio constitucional do risco mínimo regressivo. Essa denominação, ela foi colocada pelo desembargador, atual ministro convocado ao TST, Sebastião Geraldo de Oliveira, e é uma interpretação que ele vem fazendo. O professor Sebastião Geraldo de Oliveira, ele é um nome consagrado nessa área, porque eu quero lembrar vocês já devem ter ouvido falar nisso, mas eu vou lembrar, que quando o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se, enfim, essas ações viriam para a Justiça do Trabalho, foi necessário ouvir um especialista, alguém que fosse ao Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, e falasse, não como ministro, mas falasse como um grande conhecedor da questão da saúde do trabalho. E a pessoa que foi o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que foi ouvido na condição de amicus curiae, que é uma palavra em latim, ele é o amigo da causa, e ele defendeu lá que não havia motivo para que outra justiça examinasse esses casos do que a Justiça do Trabalho. Porque o juiz civil, vocês imaginem, ele não tem nada a ver com a realidade que vocês conhecem. E aí, o Sebastião Geraldo Oliveira, viu, Sebastião, que ele precisa ser o xará, ele precisa vir aqui falar com vocês. E ele escreveu essa frase aí, que também está no meu artigo, e que diz, o empregador tem o dever de reduzir os riscos inerentes ao trabalho até onde for possível, em cada época, de modo que os danos sofridos pelo trabalhador por riscos que poderiam ter sido eliminados, que poderiam ter sido controlados, ensejam a caracterização da conduta culposa do empregador pela não observância do princípio do risco mínimo regressivo. Do mesmo jeito que o empregador tem que observar uma série de regras para abrir um negócio, eu não sou especialista em direito empresarial, eu não sou especialista em direito tributário, e aí ele consulta os profissionais dessa área para saber o que ele tem que cumprir. Eu estou dizendo a vocês que o empregador também tem que ter uma assessoria para que ele conduza a atividade dele econômica nesse sentido, no sentido de reduzir os riscos. E quando for chamado à justiça, ele tem que provar isso, que ele atuava daquela maneira, que ele agia de modo a reduzir ou eliminar o risco. E que se isso ele não prova,
E se acontecer uma doença, e se acontecer um acidente, a conduta culposa dele. E ele tem que ser punido. Agora vejam, a punição do empregador não vai dar a saúde de volta a ninguém. E aí o doutor Sebastião Geraldo, até como uma boa aluna dele, ele tem que falar isso, se ele estivesse aqui, ele diria a vocês, ele é contra a política da monetização. O que é a monetização? A monetização do risco é assim, insalubridade, 20%, periculosidade, 30%. Tem que cumprir? Tem. Tem que pagar? Tem. Mas depois que o sujeito perde o pulmão, não adianta. Depois que o sujeito morre pendurado numa subestação de energia elétrica, não devolve a vida dele. A gente entra na justiça, a gente ganha aquilo, mas não devolve a vida do sujeito. A ferida, a dor para a família e para o trabalhador que perde a sua condição é muito grande. Gente, e aí eu vim trazer isso para vocês. Essa discussão agora está na mão de vocês. E existem formas da gente demonstrar que a responsabilidade é do empregador. E aí a gente passa para o próximo quadro, já começando a encerrar. Essa conversa é uma apresentação, é uma ideia que a gente quer deixar. E, assim, eu achei que seria muito propício, porque é o congresso de vocês, para que vocês conversem entre vocês, porque do mesmo jeito que os empresários têm que buscar informações para cumprir isso, vocês também têm que ter elementos por isso que eu falei em vocês terem parcerias com órgãos de pesquisa médica para que possa assessorar vocês. Então, quero dizer o seguinte, são as NRs. NR é coisa antiga. Marinês, você não está falando novidade. Não estou falando novidade. A NR é antiga. A portaria que introduziu as NRs, vocês estão vendo a data lá? 1978. Eu estou falando da maneira de usar a NR. E de colocar isso de uma forma em que você conjuga com as outras coisas que eu falei e obriga o empregador a agir. Então, primeira coisa que eu quero esclarecer é o seguinte, as empresas dizem, não, NR é portaria do Ministério, não tem valor de lei. Não é verdade. Não é verdade. Isso não é opinião minha. Isso é posição do Supremo Tribunal Federal. As NRs têm delegação expressa da CLT. Como eu disse a vocês, agora tem o tio Google. É só vocês colocarem lá. NR tem delegação expressa da CLT. Vocês vão ver os julgados do STF. E comportam como se norma legal federal fossem. Então, NR é lei. E comportam função específica de proteção da integridade e saúde do trabalhador do meio ambiente de trabalho. Então, vamos ver a NR1, rapidamente. O empregador tem que cumprir e fazer cumprir. Olha só, ele tem que cumprir e fazer cumprir. Então, não adianta ele dizer, não, mas eu contratei um serviço médico. Não, mas o médico não olha na cara do empregado, isso também é problema dele, porque ele tem que cumprir e fazer cumprir. Então, ele determina ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, adotando medidas para eliminar ou neutralizar as condições inseguras de trabalho. Então, não tem aquela história de que o empregador é obrigado a trazer o controle de frequência? Porque a lei diz que ele é obrigado a manter um controle de frequência. Então a gente diz assim, olha, o empregado está fazendo hora extra, manda ele trazer o controle. É a mesma coisa aqui. Se ele tem a obrigação de cumprir essas normas, ele tem que provar. Passo para o quadro 7.
Não, perdão, é o quadro 6 ainda, mas é a próxima tela. O que diz a NR4? Essas NRs são antigas, mas é a maneira da gente interpretar. Vocês vão ler aí. As empresas manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, competindo a esses profissionais. Então, a empresa tem que cumprir, tem que ter esses profissionais. E compete a esses profissionais aplicar conhecimentos de engenharia de segurança, de medicina do trabalho e todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos existentes ali. Então, a empresa tem que provar que está fazendo essas coisas. Ela tem que provar até o sindicato. Marininha, será que o sindicato entrando com uma ação coletiva, ou se ele mandar um ofício, ele quer ter acesso ao cumprimento dessas normas? Por que não? Esses documentos não têm que ser exibidos a vocês. No sentido de quê? No sentido do cumprimento do inciso 22 do artigo 7º, de eliminar os riscos. E aí vem 2 NRs importantíssimas. Essa que está aí, a NR7. Gente, esse é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Já estou acabando. É o PCMSO. Ainda tem juiz que a gente fala lá e eles não conhecem. PCMSO. Esse programa, ele vai estabelecer a obrigatoriedade de elaborar e implementar um programa por parte do empregador ou instituições que tenham trabalhadores, e esse programa ele tem o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos trabalhadores. Marinês, o que é esse programa? Esse programa é um documento anual que tem que ser feito por um médico do trabalho e que ele vai levantar quantos trabalhadores tem naquela empresa, quantos estão doentes. Cada trabalhador tem que ter um prontuário. Vocês estão entendendo isso? Ele tem que ter um prontuário médico da empresa. Então, quando o sujeito adoece e o advogado do sindicato propõe a ação e a empresa diz assim, não, mas esse problema na coluna, isso é de nascença, isso é a barriga dele, que ele é gordo. Aí a gente diz, traz o prontuário dele, traz o programa de controle médico de saúde ocupacional. Ah, eu nunca fiz isso. Então ele estava dentro da empresa, adoecendo, e ele já não tinha condições e a empresa não viu. Porque a empresa pode ser responsabilizada por causar a doença, por causar o acidente, ou a empresa pode ser responsabilizada por agravar a doença. Vocês entendem isso? O sujeito já pode ter um perfil que leve a ele àquela condição. E tudo isso tem que estar no PCMSO anual. E esse médico do trabalho, vocês vão ver lá na NR, eu tenho certeza que depois vocês vão procurar ler, vão se informar, vocês vão ver lá que é uma equipe, que tem um médico responsável e que essa equipe tem que estar registrada no Conselho Regional de Medicina. Tem que estar registrada, porque a gente também diz para o juiz que era tudo fajuto. Então, o Conselho Regional de Medicina não pode ser só para ficar brigando, para ganhar dinheiro nessas clínicas de imagem, volto a dizer a vocês. Nós precisamos que esses médicos saiam da toca e façam a promoção da saúde. Tá certo? E a outra tela, por favor, é a NR9, que é um outro programa. É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tudo quanto é ação trabalhista tem que pedir e eles são obrigados a trazer. E se não trouxerem, eles são responsáveis pela doença. O que diz esse programa? Ele obriga a empresa a elaborar e implementar, já estou assim lento, está escrito, né? Mas para facilitar, admitir trabalhadores tem que fazer esse programa. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Para quê?
para preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Através de quê? Como? O outro era acompanhando as doenças, cuidando, tratando. E esse? Esse é reconhecendo, avaliando e controlando a ocorrência de riscos no trabalho. Então, a empresa, todo ano, esse documento é assinado por um técnico de segurança do trabalho, por um engenheiro de segurança do trabalho. Então, cara, no plano tem que estar escrito lá que naquela empresa tem um risco ocupacional A, um risco ocupacional B. Gente, vocês imaginam o que é isso? Se a empresa não tem esse documento, a responsabilidade pelo acidente é dela. Porque se ela não tem isso, ela não está prevenindo, ela não está treinando. Bom, para encerrar, só para a gente, quadro 7, Moisés já está ali, é porque eu estou me excedendo. Já passou, mas é o último, que é só para interagir com vocês, vou dar exemplos concretos. Eu sei que é uma ideia, pode parecer muito ousada, mas quero dar exemplos concretos, onde a gente vem obtendo os êxitos. Então, por exemplo, o primeiro lá, que eu sei, deve ter alguém aqui da área de telemarketing. Isso, então, é a NR17, anexo 2. No anexo 2 da NR17, eu não coloquei NR aqui, nós não temos como fazer isso aqui. Mas ela estabelece parâmetros mínimos lá para o trabalho em telemarketing. O anexo 2 foi tão longe, gente, que especificou como organizar o trabalho. Falou da jornada de 6 horas do telemarketing. Falou que eles têm que ter uma sala de descanso. Falou que eles não podem ser monitorados. Então, exatamente. Então, quando a gente entra com a ação, o sindicato do telemarketing, por exemplo, ele pode fazer uma ação preventiva para que a empresa apresente o seu plano de prevenção a esses riscos. Vocês têm ideia do que passam os profissionais de telemarketing que atendem o 90? O 90 da polícia. Eu tive uma cliente dessa. E o empregador chega lá e oferece R$5.000 de acordo. E ela não consegue nem mais sair de casa. Ela atendeu aquele chamado do garoto que ficou pendurado no carro, que foi arrastado. Vocês lembram daquele caso? E aí? Mas ela tem uma coisa aqui no ouvido que fala, vamos embora. Ela tem que atender cada um em 2 minutos e 30 segundos. E ao mesmo tempo que ela atende, ela digita, ela fala com outro lugar. Outra NR, NR35, só para mencionar para vocês, trabalho em altura. Vou dar um exemplo, ajudante de caminhão. Os caras... Inclusive, eles usam uma expressão, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa no Ruais, que é o dicionário, não tinha lá. Eu gosto dessas coisas porque isso mostra como o mundo do trabalho é vivo, é novo. Enlonador. Enlonador. Você não tem no Código Brasileiro de Ocupação, mas atendi o sujeito, ele é enlonador. Não vou dizer a empresa aqui, mas uma enorme empresa. Ele é enlonador. E ele trabalha levantando aquela lona. A que pesa menos é 65 quilos. Vocês já imaginaram a coluna desse cara? Ele tem 34 anos. Ele não aguenta mais de dor. Ele não serve mais para nada. Mas quando alguém faltava, mandava ele fazer dobra. Mas quando tinha mais carga, mandavam ele lá. E ele fica pendurado. Ele é içado numa corda, não é isso, companheiro? Para puxar a lona. Então, essa NR é recente, chama trabalho em altura. E o que disse aqui a doutora Sayonara, eu fiz uma pesquisa, existem 2 engenheiros que estão estudando a possibilidade de desenvolver um equipamento para que o trabalhador não tenha que puxar aquela lona com a força do próprio corpo. E vocês imaginam que lonar esses caminhões isso tem a maior pressão. Inclusive porque ele disse, doutora, aqui ele fica ao ar livre, por causa da altura da carga.
Então é o seguinte, se o tempo fecha, tem que fazer uma correria danada, porque se começar a chover. Outro exemplo que eu vou dar a vocês, que eu sei que tem uma categoria aqui também, terminando, que foi a alteração no artigo 193. Estou vendo a colega ali. O artigo 93 da CLT ele foi alterado agora no ano passado, para considerar atividades ou operações perigosas, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Mas vejam, está lá, a colega já deve ter visto isso, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas eu entendo aqui, dentro da analogia que disse a doutora Sayonara, que em virtude da lei, o empregador das empresas de vigilância já tem que ter um plano de prevenção de risco. Então, eles vão ter que pagar a periculosidade, sim, não resta dúvida, mas eles têm que ter toda uma política de saúde, porque depois que o cara tomar um tiro ou passar um sufoco, um caso que a gente conhece, de um sujeito que estava dentro de um caminhão de segurança, o cara vira ele vira um nada, gente. Bom, e só para terminar, que eu não podia deixar de falar também, porque eu tenho que falar alguma coisa do rodoviário, né, também. Passou para a próxima tela. Essa eu falei, que eu estou correndo, Moisés, eu estou correndo. A próxima tela. E esse caso foi muito engraçado. Porque o próprio perito, não posso falar a empresa, não posso falar o caso, mas o próprio perito, boa pessoa, chegou para mim e disse, nunca tinha visto isso. E até eu brinco muito, eu digo assim, esse negócio de dizer que nunca vi isso, gente, vamos acabar com isso, que nós não estamos mortos. Enquanto estiver vivo, nós vamos ver coisa nesse mundo, se Deus quiser, não é mesmo? Então tá aí, olha, Sebastião, Programa de Conservação Auditiva. É uma NHO da Fundacentro. E ela obriga as empresas a desenvolverem um programa de conservação auditiva, a sigla é PCA, é só botar lá no Google, para avaliar e prevenir a perda auditiva pela exposição ocupacional ao ruído. Então, não pode mais dizer o empresário de ônibus que não pode dar EPI porque o motorista não pode ficar sem ouvir. Isso aí todo mundo sabe, é claro. Mas por este programa, as empresas de ônibus têm que manter um serviço de preservação. Eles vão escolher certos trabalhadores que vão trabalhar com dosímetro e nós vamos medir o ruído e vai ver se o ruído está causando perda auditiva àqueles trabalhadores. E para encerrar, também não podia deixar de falar dessa área da construção civil, é o último, que é o PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Então, os empresários que estão abrindo canteiro, o dono do canteiro, aquele que explora o canteiro, aquele que faz a fundação, tem que ter e apresentar aos sindicatos o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção. Eu peço desculpa a vocês, porque me excedi no tempo, mas é porque realmente eu fico apaixonada com essa ideia e também pelo fato de que, quero dizer a vocês, os trabalhadores precisam disso. A dor de adoecer, de perder a vida é muito grande, essa legislação está à disposição e precisa ser usada. Muito obrigada, desculpe a demora. Outro Olhar fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.